Bom, boa tarde a todos. Eu vou tentar fazer aqui um relato de experiência com uma reflexão e que ficou muito facilitada pelas palestras aqui da tarde, do professor Lafayette, professora Andréia, o professor Etan, que muitas coisas que eu teria que abordar, eu não vou precisar de abordar, por exemplo. Vazão ambiental e caudal ecológico está resolvido entre nós, essa questão aqui hoje, que pelas abordagens foram feitas. A transposição está resolvido também, a partir da colocação do professor Etan. Mas nós tivemos oportunidade de participar da gestão de bacias, de estar participando da gestão da bacia do Rio das Velhas e da bacia do Rio São Francisco. Em todas nessas duas bacias, o nosso esforço sempre foi no sentido de que a gestão tivesse um approach, uma abordagem ecossistêmica. Então é esse o relato de experiência, quer dizer, experiência de abordagem ecossistêmica de gestão de bacia do Rio das Velhas e do Rio São Francisco. Uma experiência do Rio das Velhas com muito sucesso. Outra experiência do Rio São Francisco com dificuldades, com obstáculos, etc. Antes de entrar especificamente na questão da gestão dos dois rios, eu gostaria de enfatizar que, ao contrário do Equador, aqui no Brasil, a perspectiva ecossistêmica ela não está inscrita na legislação. Aqui nós temos dois sistemas. A Constituição Brasileira de 88, ela criou no artigo 225, ela estabeleceu que é dever do Estado garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Essa é a colocação geral da Constituição num olhar para unidade de conservação. Essa que a gente tem que fazer essa leitura de quando isso foi construído, a ideia era unidade de conservação, quer dizer, você garantir vamos dizer assim, o equilíbrio ecológico e fundamentalmente através de unidades de conservação. Por outro lado, no artigo 21 da Constituição Brasileira, estabeleceu que o Estado tinha que criar uma instituição, um sistema de gerenciamento de recursos hídricos e critérios de outorga de direito de uso. Isso é o artigo 21. É interessante também que no próprio artigo 21 compete à União os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos d'água. A visão é a visão hidroelétrica. Ou seja, no Brasil, a minha geração, que mexeu com rios, que mexeu com água, tradicionalmente, são pessoas que vieram de hidrelétricas. Quem dera se fosse todos como o professor Lafayette, que nos falou aqui. E essa é uma tradição de experiência, de cultura científica. Por exemplo, a Agência Nacional das Águas ela é dirigida por pessoas que tiveram essa experiência. Predomina, vamos dizer assim. Então, na verdade, nós temos dois sistemas. Quer dizer, a Lei Federal 9433, ela estabeleceu, né, ela avançou, porque ela criou a ideia do Comitê de Bacia Hidrográfica, porque ela estabeleceu uma gestão participativa, porque ela avançou no sentido de múltiplos usos humanos, mas ela apenas afirmou que tem que haver adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, biológicas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do país. Ela introduziu isso no seu corpo de princípios, né, e estabeleceu que tem que haver integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental. E, por fim, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos estabeleceu a bacia hidrográfica como área de abrangência de se aplicar isso. A própria Lei das Águas admite que tem dois sistemas. Ou seja, água não é recursos hídricos. Recursos hídricos não é água. A água é muito mais que recursos hídricos. A ANA tem uma nota técnica de 2005
que ela diz isso claramente. O legislador pensou em recursos hídricos, ele pensou em recursos hídricos como a água utilizada pelos seres humanos, água para peixe, para bênton, para outras coisas, isso é coisa do IBAMA, isso é coisa do meio ambiente, isso não tem a ver com a gestão das águas. Isso está explicitado, enfim, numa nota técnica da Agência Nacional das Águas, a partir de 2005, quando nós conseguimos fazer uma série de discussões sobre a questão de vazão ambiental, etc. Então, a integração dos dois sistemas é um processo em disputa no Brasil, ou seja, a abordagem ecossistêmica na gestão dos rios aqui no Brasil é um processo em disputa, depende de disputa, ou seja, não é simples, é complexo fazer isso. Ao contrário do Equador, que explicitou na Constituição, explicitou na lei, caudal ecológico, ou seja, vazão ambiental, aqui não, aqui é uma coisa a ser conquistada. Então nós temos muito a aprender com o Equador, tanto do ponto de vista da mobilização que chegou a passar isso na Assembleia Constituinte, quanto do ponto de vista prático, à medida que eles têm hoje uma possibilidade, uma pressão muito maior no sentido de fazer experiências de vazão ambiental. Então, em cima dessa introdução, eu vou fazer mais ou menos as duas, o Rio das Velhas e o Rio São Francisco. O Rio das Velhas, nós conseguimos, tivemos sucesso, vamos dizer assim, numa perspectiva de participar da gestão e conseguir uma abordagem ecossistêmica. Essa é a conclusão que nós tiramos. Quer dizer, em cima de uma legislação tão confusa, que é dois sistemas, que não é água, que é recursos hídricos, foi possível trabalhar o que está previsto na Lei das Águas, que é a integração, um pouco dos dois sistemas, que ainda é um grande problema, mas foi possível, pelo menos, introduzir aspectos bióticos na gestão das águas do Rio das Velhas. Então, o diagnóstico da bacia teve como base, principalmente a ictiofauna, durante a montagem do plano diretor, porque aqui a gestão das águas tem o comitê e ele tem instrumentos de gestão, que é o plano diretor, a outorga, enquadramento, agência de água, cobrança pela água, etc. Então, o primeiro passo foi no sentido de fazer um diagnóstico que já considerou, foi com base na ictiofauna, quer dizer, a partir de que vocês ouviram aqui, da apresentação do Cacá e outras apresentações, do Márcio Calixto, etc., quer dizer que foi constatado, nós tínhamos constatado já em 1999, 2000, que a diversidade de espécies de peixe era bastante reduzida na região metropolitana de Belo Horizonte, o que permitiu, e a ausência de barragens também, e a presença de espécies nos afluentes permitiria a recuperação do Rio das Velhas a partir de uma priorização de intervenções dirigidas à região metropolitana de Belo Horizonte. Então, tudo isso foi construído dentro de uma perspectiva ecossistêmica, vamos dizer assim. E foi possível que o plano diretor estabelecesse prioridades. Ele estabeleceu uma prioridade temática, que é fundamentalmente saneamento ambiental, com prioridade para a região metropolitana de Belo Horizonte, uma prioridade geográfica, que é a região metropolitana de Belo Horizonte, estabelecer um horizonte temporal, é fundamental estabelecer horizonte temporal. Eu acho que a diretiva quadra da Europa, quando aponta 2015, eu concordo plenamente com o professor Manuel, quando ele diz que nós não vamos chegar em 2015, mas nós vamos chegar, nós vamos avançar, nós vamos dar passo adiante e a partir de 2015 se estabelece uma outra meta. Aqui nós conseguimos incorporar a meta 2010, que era navegar, pescar e nadar no Rio das Velhas em 2010, nós conseguimos incorporar isso no plano diretor já em 2005, um pouco antes que o governo assumisse, e precisa ter também indicadores de resultados, quer dizer, ou seja, que nós conseguimos introduzir que os indicadores eram peixes, bentos, e foi também colocado o DBO como indicadores da meta 2010. Então, o próprio plano diretor do Rio das Velhas incorporou uma perspectiva ecossistêmica e permitiu, quer dizer, que a gente avançasse, vamos dizer assim. Para conseguir isso, quer dizer, na nossa experiência, mostrou que é necessário
a construção de um grande consenso. Quer dizer, se não houvesse um consenso entre os usuários, quer dizer, os mineradores de Minas, que é o principal pessoal da indústria que participa, a companhia de saneamento, a hidrelétrica, os pescadores, enfim, a comunidade em geral, que participa do comitê de bacia, se não houvesse esse consenso, ou seja, que do diagnóstico, o principal problema na região metropolitana, que era saneamento ambiental, etc., era impossível se conseguir avançar. Essa que é a verdade, quer dizer, um pouco a experiência que a professora Andréa trouxe para nós é isso, ou seja, você coloca todos os atores ali na mesa, mas é necessário que tenha algum tipo de consenso, ou seja, é necessário que se abra mão de perspectivas, se abra mão de desejos, etc, etc. Aqui do Rio das Velhas nós conseguimos, e a partir desse consenso nós conseguimos um arranjo institucional, que é uma criação de uma comissão com participação do governo e da sociedade civil, que para poder efetivamente viabilizar e levar à frente a meta 2010, que virou um plano de governo, um plano estruturador do governo do Estado, que virou prioridade ambiental do governo do Estado. Então, essa é uma experiência que já significou, nesses anos, investimentos de mais de 2 bilhões de reais em estações de tratamento, instalação de coletor, plantio de mata ciliar de todo, estudo de navegabilidade de trechos de rios, educação ambiental, mobilização, comunicação, instalação de unidades de conservação e monitoramento ambiental, inclusive biomonitoramento ao longo desses anos aí que nós conseguimos na bacia do Rio das Velhas. Hoje, a continuidade desse processo, bom, chegou 2010, não atingimos tudo, já é 2014. 2014 foi incorporado novamente pelo governo e está sendo gradativamente incorporado, vamos dizer assim, pela sociedade, pelos outros atores sociais. Ou seja, então, o processo tem que continuar. Vamos apontar a meta 2014. É fundamental, foi fundamental a criação de uma agência Peixe Vivo. Nós conseguimos, através da construção da gestão na bacia do Rio das Velhas, criar uma agência de bacia, que é a agência Peixe Vivo, que ela executa os recursos da cobrança do Rio das Velhas. Conseguimos também que essa agência incorporasse o Rio São Francisco, e todos os afluentes do Rio São Francisco gradativamente estão indo para essa agência, para que ela faça a execução, vamos dizer assim, da gestão ambiental. Então, a agência Peixe Vivo é fundamental. Não é a Peixe Vivo da CEMIG, não, que copiou isso. Nós inventamos antes, nós inventamos em 2004. Outra questão que já está bastante avançada, que é a implantação do biomonitoramento permanente na bacia do Rio das Velhas, através do IBI, né? E também, hoje, há um avanço, há uma necessidade de articulação com os municípios, com as cidades que participaram muito pouco desse processo, principalmente em relação à questão do uso do solo e a questão da drenagem urbana. O São Francisco já é uma experiência diferenciada. Também lá foi feito um esforço e tivemos conquistas no sentido de uma abordagem ecossistema da gestão da bacia do São Francisco, desde a elaboração do plano diretor. Ele foi o primeiro plano de bacia realizado no Brasil com base na Lei 9433. Esse plano foi aprovado em outubro de 2004. Ele foi elaborado no contexto de um grande conflito pelo uso da água, que é a transposição de água de São Francisco. Ou seja, ele incorporou em seu texto uma abordagem ecossistêmica, ou seja, através de uma abordagem ecossistêmica, aqueles que criticavam a transposição foram construindo, no processo mesmo, uma saída, argumentos, etc, etc, etc. Numa perspectiva de recuperação da biodiversidade para além das unidades de conservação. Então, o plano diretor da Bacia do São Francisco, ele trouxe essa novidade. Por exemplo, está escrito lá isso não é meu, isso está escrito lá no plano, na página 16, que a recuperação hidroambiental da bacia, ou seja, a restauração da qualidade e quantidade de água subterrânea, tendo em vista a garantia dos usos múltiplos, a preservação e a recuperação da biodiversidade na bacia, e não apenas nas unidades de conservação. O conceito de vazão ecológica e vazão ambiental, ele foi colocado. Esse conceito foi posto e foi exaustivamente discutido na época da elaboração do plano diretor.
do São Francisco. Está também dito que o plano diretor ele deve promover a substituição do conceito reducionista sobre conservação de água por outro mais amplo, que englobe todas as funções da água, em especial a ambiental, simultaneamente ou não a algum uso. Então, foi colocado também esse conceito de vazão ambiental. A gente sempre fala ambiental e ecológica, eu já estou convencido que ambiental é melhor, porque ela incorpora as pessoas, essa é a diferença, na verdade. A vazão ecológica, nós estamos pensando só os bichos, a vazão ambiental, nós estamos pensando também as pessoas. Então, é uma terminologia melhor, mais compreensiva, que foi incorporado também no plano diretor, através do conceito que já foi exaustivamente colocado aqui, que é a quantidade, qualidade, distribuição de água necessária para manter os componentes, funções e processos dos ecossistemas, dos quais as pessoas dependem. Quer dizer, essa é a questão. O problema é o seguinte, todos esses conceitos foram discutidos, trabalhados e apresentados no plano diretor, num contexto de um conflito fortíssimo. Ou seja, o problema da gestão da bacia do São Francisco é que não se conseguiu chegar a um consenso mínimo, ou aproximar de um consenso sobre o diagnóstico e qual que era a prioridade, vamos dizer assim, para poder recuperação da bacia. Tem duas visões claramente colocadas. Ou seja, de um lado, a gente colocava que existe um problema sério de quantidade de água, ou seja, para poder manter a produção hidroelétrica hoje do Rio São Francisco na forma que está, não tem água para transposição, essa é a verdade, ou seja, não tem água para hidrelétrica, para transposição, para irrigação, para saneamento, etc., etc., não sobra água. Ou você tem que tirar a água do sistema hidroelétrico para fazer isso, ou tem que tirar de algum outro lugar, principalmente lá. Então foi impossível chegar a uma vazão ecológica no contexto do plano e no contexto do conflito. Então os consensos possíveis que chegamos foi alguns números. Estabeleceu-se uma vazão mínima, 1.300 metros cúbicos por segundo na foz. A disponibilidade hídrica chegou-se a um acordo que era 1.849 metros cúbicos por segundo, que é a capacidade máxima de regularização da cascata de barragens, são 8 barragens no Rio São Francisco. Estabeleceu uma vazão alocável, assim, uma vazão que o que se poderia, a água que pode sair do São Francisco e não voltar, é esses 360 metros cúbicos por segundo. Conseguiu chegar mais ou menos a esse tipo esses números, porque o plano diretor ele precisa dizer, por definição, como que vai ser distribuída, como que vai ser alocada a água na bacia. E foi estabelecido que deveria fazer realização de estudos para estabelecer a vazão ecológica, a vazão ambiental, a partir dali. O governo se comprometeu a financiar estudos para se chegar a isso. Estabeleceu-se também, por consenso, que deveria se fazer construir um chamado Pacto de Gestão das Águas na Bacia do São Francisco. Esse Pacto de Gestão das Águas significa estabelecer a distribuição espacial da vazão alocável entre os estados da bacia, ou seja, se são 360 metros cúbicos por segundo se pode tirar da bacia, quanto que vai ficar em Minas, quanto que vai ficar na Bahia, quanto que vai ficar em Pernambuco, quanto vai ficar em Alagoas, quanto vai ficar em Sergipe e quanto que cada estado vai também entregar. E também estabelecer a vazão de entrega dos afluentes do Rio São Francisco. E, finalmente, estabelecer a alocação externa, ou seja, alocação externa significa transposição, ou seja, o que vai para fora da bacia. Esses foram os consensos possíveis de se chegar a nível do Comitê do São Francisco. Como era consenso, o comitê também incorporou a linha de ação de um chamado Programa de Revitalização que o governo federal tem e tinha já na época, que no conflito da transposição, uma compensação que o governo lançou foi um chamado Programa de Revitalização da Bacia do São Francisco, que nunca foi um programa, é um decreto, é um projeto, mas que tem linhas de ação muito genéricas, gestão e monitoramento, fortalecimento institucional e socioambiental, proteção e recuperação dos recursos naturais, qualidade e saneamento ambiental, economia sustentável, são linhas muito gerais, genéricas, que não significam muita coisa, como não vem significando muita coisa até hoje. Esse programa ele tem várias dificuldades, existe investimento, ou seja, essa disputa
vamos dizer, que ocorreu e que ocorre, né? E que é permanente na gestão da bacia do São Francisco, que hoje se discute quanto que vai custar a água, nós defendendo que a água tem um preço que não chegue lá. É mais ou menos o raciocínio é por aí, permanentemente, essa coisa vai sendo debatida, vai sendo discutido. Mas esse programa tem dinheiro, já botaram 1,5 bilhão, basicamente em saneamento, em tratamento de esgoto, um dinheiro absolutamente disperso, ninguém sabe onde está, onde cai, a distribuição entre os municípios não tem indicador de resultado, não tem prioridade, enfim, não tem nada. Ou seja, são recursos, são colocados, e o próprio governo já, por mais de 2 vezes, veio ao comitê tentar dizer o que ele está fazendo, ele tem que pesquisar, sair perguntando, porque, enfim, não há uma proposta formatada de gestão, ou seja, de gestão e do chamado programa de revitalização da bacia do Rio São Francisco. Então, como seguir adiante? Ou seja, aqui eu quero um pouco provocar, ou seja, nós estamos chegando mais ou menos no final do nosso workshop, e um workshop tem o work e tem o shop, né? E tem o shop. Então, nós temos que caminhar, apontar, encontrar caminhos de manter essa riqueza toda de experiência, de conhecimento, etc. E um desafio que eu faço a todos os presentes é que a estratégia é viabilizar uma gestão com abordagem ecossistema na bacia do Rio São Francisco. Eu acho que essa é a nossa estratégia, no sentido de que tem a experiência do Rio das Velhas e no sentido do carisma, da importância do Rio São Francisco, que é o único rio nacional que é considerado rio internacional pelo PNUMA, ele tem tradição, são vários estados, ou seja, se a gente tiver esse espaço e essa possibilidade de avançar aí, eu acho que é a nossa grande estratégia. Tem que estabelecer a prioridade. Qual que é a prioridade de recuperação da bacia do Rio São Francisco? Para estabelecer a prioridade é voltar lá. O Rio das Velhas, nós conseguimos estabelecer a prioridade temática. O problema é saneamento ambiental. O problema aqui são as barragens. É evidente que o problema são as barragens. Ou seja, o que deteriorou o Rio São Francisco são as barragens. É a prioridade número 1. Claro que tem problema de saneamento, principalmente aqui no Alto São Francisco, dos afluentes, o Pará, o Paropeba, o Rio das Velhas. Mas o grande problema do sistema Rio São Francisco são as barragens. São 8 barragens em cascata, etc. O Rio São Francisco, ele está invertido. Ou seja, o que é um rio invertido em inglês, português e espanhol? Eu vou tentar explicar. O Rio São Francisco, hoje, a gestão do rio ela é feita basicamente pelo sistema hidroelétrico. É ele que faz a gestão do rio. Ele criou uma forma de fazer essa gestão de maneira que a cheia do Rio São Francisco ocorre na época da vazante natural. E que a vazante natural do Rio São Francisco ocorre, a vazante do Rio São Francisco, a seca do Rio São Francisco, ocorre na época da cheia. Não sei se eu estou claro. Vamos ver a data ali, ó. Você tem uma data que é importante, ó. 2/3/2008. Isso é o Rio São Francisco, a 100 quilômetros da foz. Isso aqui é o Rio São Francisco, no dia 2/3/2008, na saída do cânion. Ou seja, o cânion do São Francisco é uma maravilha. Isso aqui tem água, né, nessa época de cheia, a água passa ali pelo morro, etc. Por que ocorre isso? No Brasil tem um sistema hidrelétrico interligado, que é lindo, maravilhoso, todo mundo adora, que cientificamente, enfim, essa luz aqui ela pode ser de Tucuruí, lá na bacia amazônica, ela pode ser de Itaipu, ela pode ser do Rio Grande, ela pode ser da Xerxes, do São Francisco. Essa luz que nós estamos tendo agora, que o sistema é todo interligado. E como que a gestão é feita no São Francisco? Ela é feita da seguinte forma. O sistema no Brasil é dividido em norte, Tucuruí, sul, Itaipu, sudeste, Rio Grande e outros rios, e nordeste, que é o São Francisco. É basicamente isso. O norte, ele tem superávit de energia, ele pode exportar, o sul também pode exportar. O sudeste é mais ou menos equilibrado. E o nordeste é deficitário. Em algum momento do ano tem que ter energia vindo de algum lugar para o nordeste para poder suprir energia lá. Então, como é que é feita a gestão? A chuva no norte do Brasil, que é mais perto do nordeste, portanto você tem uma perda menor de energia por atrito, a chuva no norte começa mais ou menos outubro, novembro, que é quando Tucuruí está gerando com toda a totalidade. A chuva aqui
a nossa chuva aqui, que é basicamente que alimenta Sobradinho, que é a principal barragem de São Francisco. Começa em setembro e outubro. Então, a gestão é feita de maneira que em novembro, dezembro, quando o Tucuruí está gerando mais, você tem que desligar o rio Sobradinho, ou seja, é o momento de encher. E é exatamente o momento da cheia. Então, por isso que nós temos essa realidade aí que vocês estão vendo, ou seja, o rio, na época da cheia, absolutamente seco. Ou seja, um rio invertido, isso que significa o rio invertido, ou seja, que perdeu sua sazonalidade por uma intervenção humana, não é possível. O primeiro consenso possível, o grande esforço para o Rio São Francisco, para a sua gestão, o primeiro passo, vamos dizer assim, é estabelecer a prioridade, ou seja, a prioridade, então, é interferir na gestão, na operação das represas. Essa que é a grande questão. Que não tem nenhum problema para o sistema, vamos dizer assim. Esse sistema, pelo fato dele ser interligado, existe uma grande barragem, uma grande usina que se chama Serra da Mesa, na cabeceira do Rio Tocantins, que é a maior barragem do Brasil, na verdade, em volume de água, que ela pode perfeitamente suprir o Nordeste e fazer um equilíbrio disso. Depende fundamentalmente de gestão, depende de discussão, depende de luta, depende de disputa, etc. Então essa é a questão. O principal problema do São Francisco é a quantidade de água, tem que se estabelecer isso. A prioridade geográfica do Rio, onde que está? É o trecho abaixo de Sobradinho? É o Baixo São Francisco? Tudo isso tem que se definir. Quer dizer, tem que se estabelecer metas temporais para essa gestão, ou seja, a proposta trazida aqui pelo professor Lafayette e pelo professor Andréa mostra uma metodologia chamada metodologia holística para se construir uma proposta de evasão ambiental onde você consiga fazer esse equilíbrio, ou seja, você sentar todos os atores, etc. Nós conseguimos avançar. Essa realidade que vocês viram do Rio Seco na época da cheia, nós vivemos isso, eu vivi isso como presidente do Comitê de Bacia. Eles resolvem baixar abaixo de 1.300, tem um consenso de 1.300, aqui tem um negócio que chama Operador Nacional do Sistema Hidroelétrico, ele que opera, ele pede uma licença, a ANA dá a licença imediatamente. Quer dizer, nós conseguimos construir a nível do Comitê do São Francisco já um grupo, que é um grupo de trabalho da operação do sistema, que participa todas as hidrelétricas, que participa vários atores sociais, que pode ser um embrião no sentido de começar a se discutir. A ideia da evasão ambiental está muito colocada para isso aí. Agora, nós precisamos de conhecer o Rio São Francisco. Nós não conhecemos o Rio São Francisco. Nós não conhecemos o ecossistema do Rio São Francisco. É aí que eu acho que é a grande contribuição que a gente pode dar. Ou seja, eu vou terminar com o diagrama do professor Lafayette, porque o Calixto mandou ele desligar. Nós temos eu não sei, eu tenho tempo ainda aí um pouquinho, então eu quero terminar dizendo o seguinte, quer dizer, nós temos a nossa estratégia no Comitê do São Francisco ao longo dos últimos anos, dos últimos 3 anos, foi no sentido de criar uma agência do São Francisco, fazer a cobrança, ou seja, porque para você priorizar na gestão da bacia a discussão do ecossistema, uma abordagem de ecossistema, você precisa de apoio financeiro, a verdade é essa. Enfim, isso é uma disputa com o governo federal. O governo federal não tem essa perspectiva. Ou seja, aqui o discurso da nossa presidente é que a energia hidroelétrica é uma energia limpa, etc, etc. Esse aqui é o discurso. Então é uma disputa que ainda tem que ser feita. Então a nossa estratégia foi construir uma agência de bacia, que está previsto na lei, essa agência está pronta, já está cobrando, já está sendo pago a cobrança pelo uso da água, ou seja, essa agência hoje tem mais de 30 milhões em caixa, etc. E ela está começando a aprender a como repassar esses recursos, etc. O presidente da bacia esteve aqui na abertura e colocou claramente que ele quer trabalhar conosco. Nós temos que partir no sentido de estabelecer, sim, a evasão ambiental, tem esse caminho. Isso aqui é uma proposta que foi feita pelo grupo Ecovasão, que esse grupo surgiu
a partir de um recurso negociado no plano diretor de Bacia do São Francisco para estabelecer vazão ecológica. Então, foi um primeiro momento que reuniu estudos sobre isso e chegou-se a uma proposta de um hidrograma mais ou menos assim. Essa proposta do hidrograma é para pôr na mesa, para começar a discutir. Então, não é 1.300, não é 1.100, pode ser até próximo de 1.000, não tem importância. Quer dizer, isso foi feito para um ano normal. Aquele vermelho que vai em cima lá, porque o São Francisco ele tem uma tradição de ter grandes cheias em algum momento, para encher as lagoas marginais, etc. Então, nós temos isso aí já como ponto de partida. E eu gostaria de falar com o professor Lafayette que o CTI vai financiar a continuidade desse trabalho. Isso já está mais ou menos definido, né? Quer dizer, nós temos que fazer uma discussão que nós temos feito aqui, o chamado RAP lá, Rapid Access Program. Quer dizer, é uma estimativa rápida, ecológica, que a gente vai fazer no São Francisco agora. Nós temos essa oportunidade de fazer isso a partir da agência Peixe Vivo, então nós devemos fazer. Nós devemos ampliar nossas parcerias com a Universidade da Bacia, do Semiárido, instituições internacionais, outras universidades, ou seja, nós temos que aprender com o Equador o que ele fez. Ou seja, se não é possível mudar a Constituição brasileira agora, é possível aprender com essa experiência que ela trouxe aqui de construir propostas de evasão ambiental, por exemplo. Nós temos que colaborar no sentido de definir prioridade temática, geográfica, estabelecer um horizonte temporal e indicadores de resultado, que incluem o ecossistema, para poder trabalhar no sentido da revitalização da Bacia do São Francisco. Então, eu acredito nisso. Eu acho que é uma grande oportunidade que nós temos hoje de viabilizar isso. Nós temos que trabalhar, nós temos que partir desse nosso encontro aqui para encontrar formas de estarmos trabalhando junto. Não é cabível ao FMG fazer como fez no Rio das Velhas, basicamente quase tudo no início. Não é possível para o São Francisco. São Francisco tem que articular todas as universidades da Bacia, do Semiárido, outras universidades. Já que ele é tão carismático, ele é tão grande, ele repercute tanto, mas também é mais complexa a construção disso na Bacia do São Francisco. Eu acho que nós temos a oportunidade de podermos fazer isso. Então, muito obrigado, pessoal. Para cá já está.